presidente Lula embarcou para Nova Delhi, capital da Índia, onde ele vai participar da 18ª Cúpula do G20, o grupo que reúne as 19 nações de maior economia do planeta e a União Europeia. Essa cúpula que será realizada nos dias 9 e 10, né, neste fim de semana. E tem um destaque importante porque o Brasil vai assumir a presidência da cúpula pela primeira vez a partir do dia 1º de dezembro. É sobre esse encontro que a gente conversa agora com o cientista político, professor de Relações Internacionais, Leandro Consentino. Obrigada por atender a Band News. Professor, como vai? Boa tarde. Boa tarde, Débora. Boa tarde, Fábio. Um prazer estar falando com vocês. Um prazer estar falando com todos os ouvintes da Band News também. Qual o significado da participação do Brasil no G20? O que podemos esperar das negociações e discussões aí ao longo deste fim de semana? Primeiro colocar que o significado é todo ele simbólico do ponto de vista da reinserção do Brasil nas relações internacionais num patamar importante, né? Quer dizer, o Brasil vinha deixando esse flanco da política externa em aberto, tinha deixado conquistas importantes para trás e agora reassumir esse posicionamento, sobretudo com a presidência do G20, é um ponto de bastante importância. E o que esperar é esperar justamente que o Brasil se posicione em defesa do seu próprio interesse e não se deixe ficar presa nem de um lado nem de outro. Quer dizer, a gente sabe que aí no âmbito do G20 a gente está assistindo uma disputa bastante acirrada entre o bloco ocidental, entre o bloco dos países, vamos dizer assim, não alinhados ao Ocidente, China, Rússia, e o Brasil aí está no meio dessa brincadeira, aí, no meio dessa disputa aí, e precisa colocar o seu interesse nacional acima do interesse desses dois blocos. Então, essa é a esperança que nós temos, enquanto brasileiros, do ponto de vista de uma política externa ativa e altiva, como o próprio ex-chanceler Celso Amorim reputava essa política externa. Professor Consentino, como a Débora disse, né, o Brasil assume a presença rotativa do bloco, do G20, né? A presença vai passar da Índia para o Brasil. É simbólico ou vai ser importante para o presidente Lula assumir a presidência do G20 nesse encontro? O próximo encontro vai ser no Brasil. É mais uma presidência simbólica ou realmente isso dá mais importância ao que o presidente Lula tem a dizer para os seus pares? Fábio, na verdade, uma coisa não exclui a outra. É simbólico, mas tudo no plano das relações internacionais carrega uma dimensão simbólica e nem por isso deixa de ser fundamental do ponto de vista político, né? Quer dizer, a gente precisa costurar muito bem essa presidência para saber o que o Brasil pretende, o que o Brasil quer. Gastar tempo em tentar ser mediador numa guerra que está lá distante da gente, entre Ucrânia e Rússia, ou tentar gastar tempo, de alguma forma, embarcando numa aventura aí de um lado ou de outro desses blocos, não é uma boa ideia. Agora, usar a presidência como um ativo geopolítico, como um ativo de relações internacionais, para tentar converter os nossos objetivos de política externa em realidade, como, por exemplo, fazer uma defesa fundamental da política ambiental do Brasil, da política de sustentabilidade, articular, como está se ventilando já na imprensa, uma aliança de produtores de biocombustíveis com a Índia e Estados Unidos, essa é uma boa maneira de usar essa dimensão simbólica para um pragmatismo importante, um pragmatismo que a política externa coloque-se a serviço do nosso desenvolvimento. Pois é, esses pontos que você trouxe são fundamentais, né? O que pode sair de acordo prático desses encontros, né? Porque o presidente Lula, inclusive, vai participar dessas audiências, sessões temáticas principais, por exemplo, trazendo sustentabilidade, né? Debate sobre desenvolvimento sustentável, transição energética, mudanças climáticas, preservação ambiental e emissões de carbono, e também falar sobre o progresso nos objetivos de desenvolvimento sustentável, educação, saúde, desenvolvimento liderado por mulheres, são discussões bem amplas aí. Tem a participação desses países, é um encontro bastante representativo. Agora, de prática, o que a gente pode trazer de benefício para o Brasil? Débora, brilhante a sua pergunta. Quer dizer, a gente tem que separar de alguma forma que a prática do dia a dia da diplomacia, essas questões dos ODS, dos Objetivos de Desenvolvimento Sustentável, que o Brasil pode mostrar de lição de casa já feita, que objetivos ainda precisa alcançar, mas, sobretudo, tem uma pauta aí muito pragmática, uma pauta muito direta, que é a questão comercial. E aí a gente tem que pegar o que a gente tem especialidade, o que a gente tem a mostrar para o mundo, que, sem dúvida nenhuma, é o fato de sermos uma potência ambientalmente responsável, uma potência verde, não que a gente faça todas as lições de casa na área ambiental, a gente ainda tem muito que trilhar, mas a gente é conhecido pelo mundo
como um país que tem uma mega biodiversidade, que sabe fazer gestão responsável de recursos quando quer fazer essa gestão, que tem um agronegócio que pode caminhar de uma maneira de mãos dadas com essa pauta da transição da economia verde, essa transição energética. Então, tudo isso está na mesa e o Brasil tem um papel fundamental e é fortuito que nós tenhamos a liderança do G20 exatamente nesse momento, para que a gente possa assimilar essa pauta ambiental e fazer com que o discurso de economia verde, que hoje ainda está no plano das ideias, acompanhe a prática. A gente vê a ONU hoje mesmo alertando o quanto que as mudanças climáticas estão fazendo de estragos no mundo, e a gente não precisa também só do alerta da ONU. Nós estamos, infelizmente, vendo nossos compatriotas aí no sul do Brasil sofrendo com esses ciclones repetidos, mais mortes a cada vez que a gente vê esse fenômeno se repetindo. A gente precisa transformar esses objetivos retóricos em prática e a esperança é que nós façamos isso agora a partir dessa cúpula no G20, a partir dessa presidência que cai nas mãos do Brasil agora. Professor Consentino, você prevê algum tipo de saia justa para o presidente Lula nessa reunião do G20? Eu pergunto isso principalmente por causa das últimas declarações do presidente Lula a respeito do G7, mas também do G20, citando aí uma nova ordem mundial, citando o crescimento dos BRICS, por exemplo, e principalmente em temas relacionados à guerra. O presidente Lula foi crítico do G7 e foi crítico também do G20. Você prevê algum tipo de saia justa? E complemento, será o mesmo Lula dos BRICS no G20 ou não? Fábio, ótima pergunta, né? O Lula, já no primeiro mandato dele, ele se definia como uma metamorfose ambulante, né? Quem somos nós para dizer que ele não continua a agir exatamente dessa forma? Então, o presidente Lula, ele acaba escolhendo um pouco suas palavras, seu discurso, conforme o fórum em que está, conforme os interlocutores com que ele compartilha essas declarações. O problema é que o G20, por si só, é extremamente diverso, vai ter ali o pessoal da banda oriental, do pessoal da China, da Rússia, e vai ter o pessoal do Ocidente também. Então, ele vai ter que modular o discurso numa sintonia fina bastante razoável para evitar qualquer tipo de saia justa, como você está colocando, né? As cascas de banana estão aí dispostas para que ele possa escorregar pelas declarações que ele mesmo já deu dentro desse contexto da guerra da Ucrânia, dentro desse contexto da própria crise atravessada pelo mundo por conta desse conflito. A questão é ele saber desviar exatamente dessas cascas de banana colocadas. Habilidade a gente sabe que ele tem para conseguir fazer esse tipo de desvio. A grande questão é saber quais são os objetivos dele nessa cúpula. Eu duvido muito que ele queira se abrigar sobre um lado ou sobre o outro, exatamente num momento tão diverso, numa questão, numa briga de lados tão grandes aí. O mais razoável, o mais inteligente a se fazer é justamente manter uma equidistância do ponto de vista dos dois blocos, e eu acho que é isso que ele vai buscar fazer para evitar justamente essas saias justas que você trouxe. E sem a presença de Putin e de Xi Jinping, talvez isso fique um pouco mais fácil para ele? Sem a presença física dos dois lá? Perfeitamente, fica mais fácil, mas ao mesmo tempo é um sinal, né? Toda presença é um sinal, mas toda ausência também é simbólica do ponto de vista do momento delicado que esse próprio fórum passa em termos de legitimidade. Então, saber o que dizer e saber como se comprometer com relação aos objetivos que serão assinados aí, sem melindrar esses dois ausentes, é um desafio fundamental para o presidente Lula, sobretudo quando ocupa a presidência dessa própria cúpula aí em Nova Delhi. Muito bem, professor, antes da gente encerrar, mudando um pouquinho de assunto, não dá para a gente deixar de tratar, já que estamos falando com um cientista político, das mudanças recentemente nos ministérios, né? Essa mini-reforma ministerial que deu o que falar, principalmente com a saída de Ana Moser do Ministério do Esporte. Inclusive, o presidente Lula deve receber os dois novos ministros, dois futuros ministros ainda a gente teve a cerimônia, inclusive falamos aqui, né? Mas devemos ter novos encontros com André Fufuca, novo ministro do Esporte, e Silvio Costa Filho, assumindo a pasta de Portos e Aeroportos. Como é que você enxerga essas movimentações? Débora, primeiro é uma questão importante que você coloca do ponto de vista de que o Lula é chefe de Estado e está, portanto, lá no G20, mas também é chefe de governo e tem que administrar essa questão da sua coalizão aqui, né? E a gente está vendo que a coalizão montada já no começo do governo já não está trazendo os resultados adequados, senão a gente não precisaria de uma reforma ministerial. O segundo ponto importante é quem entra nesses ministérios, sobretudo quem entra e quem sai. Quem sai, uma pessoa sem partido, a ex-atleta Ana Moser, e o outro, o PSB, que na verdade é deslocado por
criação de um outro ministério. Então, o PSB não perdeu pastas, perdeu a pasta que tinha, mas não perdeu número de pastas, e a gente traz o Centrão para dentro do governo. O Centrão, tão criticado anteriormente, traz para dentro do governo. A questão é saber se essas mudanças trarão aquilo que o governo espera em termos de voto no parlamento. Pelo discurso que a gente está vendo, sobretudo dos republicanos, não parece ser o caso, né? O Republicanos diz, nós vamos ter um ministério, mas esse ministério aí é da cota pessoal do presidente, o partido continua independente no parlamento. Então, essa reforma ministerial, ela ainda vai ter que se provar efetiva quando o presidente Lula voltar, quando o Congresso continuar votando as suas determinadas pautas aí, para ver se de fato foi um bom negócio ceder os anéis para não perder os dedos, ou se de fato o presidente Lula comprou gato por lebre e colocou mais partidos dentro do seu ministério sem necessariamente ter mais votos na coalizão, como ele esperava ali dentro do Congresso Nacional. Muito bem, Leandro Consentino, cientista político, professor de Relações Internacionais, falando a respeito principalmente da participação do Brasil no G20. Aliás, o presidente Lula chegou à questão de 40 minutos a Nova Delhi para dar início no G20, vai assumir a presidência rotativa do bloco. Falou também a respeito de reforma ministerial. Obrigado, professor Consentino, até uma próxima.